Marcos capítulo 5. Versículo 1 a 20. Entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhes que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que lhe fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Senhor nosso Deus, estamos prostrados como igreja em adoração, junto ao teu trono, Pai, louvando o Senhor, Pai, porque somente tu és digno de todo louvor e toda adoração. Queremos clamar o teu nome, Pai, para que o Senhor venha usar de misericórdia e graça, edificando a tua igreja através da exposição da tua palavra, que seja uma exposição, Pai, através do poder do teu Espírito Santo, mediada pelo poder do teu Espírito Santo, filtrada pelo poder do teu Espírito Santo, para que seja uma mensagem mais pura possível a tua palavra e que venha transformar nossos corações nesta noite e glorificar o teu nome. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Meus irmãos, os dias são maus, conforme está escrito na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os homens seriam maus, e os homens são maus de fato. Nós temos presenciado o aumento da iniquidade, como está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 12, que a iniquidade iria aumentar. Nós estamos cada vez mais presenciando isso nos noticiários. O levante do diabo, o levante do mundo contra a igreja, contra o cristianismo, contra os princípios cristãos, a oposição da igreja, o esfriamento de muitos crentes, a apostasia, muitos crentes deixando a igreja, tudo isso é fruto da profecia bíblica. E quando nós olhamos para este mundo, meus irmãos, esse mundo tão hostil, tão opositor à igreja, opositor ao evangelho, por vezes o crente ele é desestimulado a continuar pregando, por dois motivos. Primeiro, porque a oposição do mundo tenta intimidar a igreja, processa um crente aqui, processa um pastor ali, processa uma igreja ali, para tentar intimidar a igreja e calar a boca da igreja, para que a igreja não continue pregando o evangelho. Por outro lado, o que desestimula muitos crentes é pensar, se o mundo está tão caótico, se o homem está tão mal assim, a humanidade, a sociedade está tão corrupta, tão mal, será que é possível haver transformação de vida ainda? Será que é possível que alguém se converta de verdade e Deus possa transformar essas pessoas? Meus irmãos, é bem verdade que, diferente do período do apóstolo Paulo,
a maldade ela vai se acentuando cada vez mais. Mas já nos dias do apóstolo Paulo, Paulo já vivenciava algo parecido. Por isso que ele diz, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, amantes do prazeres, sem afetos, desobedientes aos pais, egoístas. Aí ele diz para Timóteo, foge destes. Ora, se Paulo estava falando para Timóteo fugir daqueles homens, é porque no tempo de Paulo já existiam esses homens. Desde o tempo de Paulo, os dias já eram maus. E mesmo no tempo do apóstolo Paulo, os dias sendo maus, a sociedade sendo corrupta, prendendo crentes, perseguindo os crentes, mesmo assim, Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, sobre o poder do Evangelho. Paulo estava estimulando aqueles crentes de Roma, dizendo, não desanime de pregar o Evangelho diante dessa sociedade corrupta, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meus irmãos, não desanimemos de pregar o Evangelho. Não desanime de falar de Jesus para o seu amigo de trabalho, da faculdade. Não deixe que essa oposição, essa intimidação do mundo, que usa as intimidações judiciais, políticas, não deixe que essa intimidação venha fechar a sua boca. Continue falando de Jesus com autoridade, com amor e com autoridade e com poder, porque você tem que acreditar que o Evangelho é poder de Deus, e ele pode salvar uma vida mesmo nesse mundo tão caótico, diante de tanta corrupção. Falaremos hoje sobre o poder do Evangelho. Na verdade, o tema da mensagem de hoje é exatamente esse. O tema da mensagem de hoje é o poder do Evangelho. Em que consiste esse poder do Evangelho? Por que Paulo disse que o Evangelho ele é poder de Deus? Falaremos sobre este tema, meus irmãos, o poder do Evangelho. Em que consiste esse poder do Evangelho? Meus irmãos, o poder do Evangelho, ele é, em primeiro lugar, um poder libertador. O Evangelho ele tem poder para libertar as almas perdidas, libertar as almas do poder de Satanás. E Jesus vem nos ensinar isso através do relato da libertação desse endemoniado gadareno, ou gerazeno, que era um homem, que nós não sabemos o nome, mas estava sob o poder de Satanás, que estava ali preso por grilhões, preso por correntes, e ao mesmo tempo ele se soltava de tanta força, de tanta ação de Satanás, nada prendia aquele homem, ficava entre os sepulcros, gritando, clamando, se cortando com pedras, e as pessoas tentavam prender aquele homem, não conseguia prender aquele homem. Por quê? Porque não era apenas um demônio que estava dentro dele, era uma legião de demônios, como está escrito no versículo 9. Veja o versículo de número 9, ele diz, porque Jesus lhe dissera, espírito imundo, sai desse homem. Versículo 9, perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Na verdade, o nome aqui significa título. O título que poderia ser dado àqueles demônios era um título de legião. Legião, meus irmãos, diz respeito ao ordenado militar de Roma. Uma legião romana correspondia ao número total de 6.000 soldados. Significa que eram 6.000 demônios? Não, poderia ser mais do que 6.000 ou menos, mas ele está arredondando o número, cerca de 6.000 demônios. Você já imaginou? Se um demônio na vida de uma pessoa causa um estrago, você imagina 6.000 demônios. Por isso que ninguém conseguia controlar aquele homem. Estava despido, estava desequilibrado, ninguém conseguia prender aquele homem. Ele perdeu o seu convívio social, perdeu o convívio com a família, perdeu o convívio com o trabalho, perdeu a saúde emocional, física, psicológica. Aquele homem estava preso pelo poder de Satanás. Satanás, ele prende as pessoas, porque ele veio para matar, para roubar e para destruir. Está escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo 4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Observe que em Efésios capítulo de número 2, versículo 1 e 2 diz, estávamos nós mortos em nossos delitos e pecados, andando segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, quando nós tivemos um encontro com Cristo, o Evangelho teve o poder de nos libertar do império das trevas. Está escrito em Colossenses, capítulo de número 1, meus irmãos, capítulo 1 de Colossenses, versículo 13 em diante, que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Éramos escravos do pecado, estávamos escravos da mão de Satanás, mas Deus nos libertou, Deus nos livrou do império das trevas. Está escrito, meus irmãos, em 1 de João, capítulo 4, versículo 4, que maior é o que está em nós agora, do que aquele que está no mundo. Maior aquele que está em nós, que é o Espírito Santo, que nos libertou do império das trevas, do poder de Satanás, porque o Evangelho é poder libertador de Deus. Está escrito na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo de número 8, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás, para destruir as obras do diabo.
É bem verdade que o diabo ele foi lançado do céu, como está escrito em Apocalipse capítulo 12, versículo 9 e 10, que ele foi expulso do céu e ele desceu do céu em direção à terra com fúria para perseguir a igreja. Todavia, nós temos um intercessor junto ao Pai, que é Jesus Cristo, e nós temos um intercessor dentro de nós, que nós somos selados pelo Espírito Santo. E esse selo do Espírito Santo é que nos guarda, como está escrito em 1 de João capítulo 5. Em 1 de João capítulo 5, versículo 18, diz que o maligno não pode nos tocar, no sentido de não poder nos raptar para ele, nos sequestrar para ele, porque Deus nos libertou. Quando você vira uma pessoa do mundo, que é contra os princípios cristãos, que é contra o cristianismo, não desanime de pegar o evangelho para essa pessoa, porque ela está sob a influência do poder de Satanás, ela está cega. Não crie uma antipatia com ela, não perca tempo discutindo política com essa pessoa. Pregue o evangelho, fale do amor de Deus, dê testemunho, não fique discutindo política, porque a tentação dos crentes neste ano vai ser perder seu tempo discutindo política. Não perca seu tempo com essas coisas. Pregue o evangelho, fale do amor de Deus para essas pessoas, porque elas estão sob o poder de Satanás, mas Deus pode libertá-las. O evangelho tem poder para libertar essas pessoas, porque você é uma prova de que o evangelho tem poder libertador. Meus queridos irmãos, o tema da mensagem de hoje é o poder do evangelho. Em que consiste o poder do evangelho? Em primeiro lugar, consiste no poder libertador. Observe que Deus libertou aquele homem do poder de Satanás. Versículo de número 10. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Jesus expulsou o demônio da vida daquele homem. E aquele homem, então, foi liberto do poder de Satanás. Versículo de número 15. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo. Jesus libertou, porque o evangelho, ele tem um poder, e é o poder libertador. Em primeiro lugar, meus irmãos, o poder do evangelho é um poder libertador. Em segundo lugar, o poder do evangelho é um poder transformador. Ele liberta as pessoas da mão do diabo, mas ele transforma essas pessoas. Ele nos transforma. O evangelho tem poder para transformar a vida espiritual da pessoa. O evangelho tem poder para transformar a vida emocional da pessoa. O evangelho tem poder para transformar a vida social da pessoa. E é isso que esse texto vai ressaltar, essas transformações. Observe, primeiro, a transformação que o evangelho causou na vida desse homem foi a transformação espiritual. Versículo 18. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Aquele homem que era endemoniado agora estava suplicando que Jesus deixasse ele entrar no barco e acompanhar Jesus. Porque isso mostra que aquele homem foi transformado. O evangelho é poder transformador. Imagine então aquele homem inquieto, endemoniado, que ninguém conseguia prender aquele homem, fora de si, se rasgando com pedras, despido. De repente, quando Jesus expulsou aquele demônio, poucos minutos depois, aquele homem estava com o seu juízo recobrado e querendo entrar no barco com Jesus para acompanhar Jesus, porque, na verdade, um dos frutos imediatos da transformação, um dos frutos imediatos da salvação é o discipulado. Quem realmente se converte, quem realmente é salvo, ele tem em seu coração o desejo de seguir a Cristo, de seguir os passos de Cristo, de imitar os passos de Cristo, de estar onde Jesus está, de ser luz no mundo. É o poder transformador, meus irmãos. 1 de João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz estar nele, esse deve andar como ele andou. Quem tem o coração transformado pelo evangelho, deseja seguir os passos de Jesus. Aquele homem ele desejava acompanhar Jesus. Isso mostra uma transformação espiritual. Mas não apenas transformação espiritual, meus irmãos. Houve também uma transformação social. Veja no versículo de número 15, a transformação social naquele homem. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado. Meus irmãos, isso causou um impacto naquela redondeza, naquele povoado de Decápolis, porque de repente aquele homem que estava destruindo tudo, ele estava assentado. Eu não sei se você já presenciou um endemoniado ou uma possessão demoníaca, ninguém segura a pessoa, é uma situação insuportável. De repente aquele homem estava assentado. Meus irmãos, quando o autor fala sobre esse aspecto de assentar-se, porque está assentado, isso remete à paz. A paz, uma paz emocional. O evangelho tem um poder de transformação emocional,
recobrou o juízo, estava sentado. Significa que, além de ter libertado do poder de Satanás, Jesus trouxe paz para aquele homem. Há quanto tempo aquele homem já estava perturbado, destruindo a sua própria vida? Quando você tem um encontro com Cristo, o Evangelho te dá paz. Jesus disse: eu vos dou a minha paz, não como o mundo a dá, eu vos dou a minha paz. É por isso que está escrito em 1 de Pedro, capítulo de número 5, versículo 7, Ele tem cuidado de vós, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É por isso que Davi, ele dormia rápido. Está escrito no Salmo 4, versículo 8, em paz me deito e logo pego no sono. É isso que o Evangelho faz, ele transforma a vida da pessoa. Você não é mais uma pessoa perturbada, você é uma pessoa equilibrada, você é uma pessoa que tem paz em seu coração. Na verdade, o Evangelho ele provoca uma transformação espiritual, ele provoca uma transformação emocional. Aquele homem estava sentado em perfeito juízo, e como eu falei agora há pouco, ele provoca também a transformação social. Versículo 15. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido. Por que você acha que o autor fez questão de salientar esse detalhe? Vestido. Obviamente, ou ele estava despido antes ou com roupa rasgada. Porque se ele rasgava o próprio corpo, obviamente ele rasgava as roupas. Imagina a vergonha para a família, a vergonha para ele mesmo, de repente ele estava vestido. Isso significa que Jesus mandou alguém trazer roupa para ele? Ou você acha que surgiu uma roupa espiritual do nada? Não! Jesus deu ordem aos discípulos, para os discípulos providenciarem a roupa para aquele homem. Porque a igreja, os discípulos, têm que se preocupar com a questão social, não só de salvar a pessoa do inferno, mas salvar a pessoa da miséria. A igreja tem sim a obrigação, não apenas de dizer, ó, Deus te abençoe. Como está a sua vida? Como estão os alimentos em casa? Sustento? Tem crente mesquinho, existe igreja mesquinha, que quando fala em ajudar as pessoas, em pôr a mão no bolso, em investir na vida das pessoas, isso não é prioridade. A prioridade é livrar a pessoa do inferno. Que incômodo, não é? Que cômodo, a prioridade é livrar a pessoa do inferno. Por acaso Jesus se preocupou apenas em livrar esse homem do inferno? Jesus não se preocupou em dar uma ordem para os discípulos, em ir atrás de uma reestruturação social para ele? É óbvio que Jesus deu uma ordem para os discípulos, para que alguém fosse trazer roupa para aquele homem. Porque Jesus e a igreja se preocupa com a restauração social do indivíduo. Se preocupa com a restauração social do indivíduo. Então essa palavra é para todos nós que estamos aqui. Pararmos de hipocrisia e de ficar só de mensagens, só de discurso calvinista, teológico. E quando estiver de frente de pessoas realmente necessitadas, ter amor no coração, parar de materialismo, de uma vida mesquinha, e investir na vida da pessoa. Parar de inventar desculpas econômicas, financeiras, guardar dinheiro. O que você vai fazer com esse dinheiro quando Jesus voltar? Diga-me, o que você vai fazer com esse dinheiro? Tem que guardar. Ah, mas a pessoa está precisando. Não, mas não é prioridade nossa. Obviamente, cada um de nós iremos prestar contas diante de Deus por nossas obras. O Evangelho é um poder libertador. O Evangelho é um poder transformador. Ele transforma espiritualmente, ele transforma emocionalmente e ele transforma socialmente o indivíduo. Em que consiste o poder de Deus? Consiste no poder libertador, em primeiro lugar, em segundo lugar, no poder transformador, e em último lugar, no poder multiplicador. O Evangelho tem poder de multiplicação. Por isso que nós não devemos cair num estado de desânimo, de incredulidade. O mundo está tão opositor à igreja, tanto ódio, as pessoas estão com ódio da igreja, ódio dos crentes, e agora a gente vai ficar intimidado e não vai mais falar de Jesus? E se você ganhar uma pessoa para Jesus na universidade, no seu trabalho, uma pessoa só? Ah, pastor, mas foi só uma pessoa. Mas e se aquela pessoa começar a evangelizar a família, os vizinhos, os colegas de trabalho? Observe que, na verdade, o registro dessa narrativa da libertação desse demoniado tem um objetivo muito maior. Não é simplesmente falar que Jesus expulsava demônio. O objetivo é muito maior, é um macro-objetivo. O objetivo do registro dessa libertação desse demoniado é que Jesus queria mostrar na prática o que ele ensinou em Marcos capítulo 4, versículo 20. Como nós já estamos próximo do capítulo, observe Marcos capítulo 4, versículo de número 20. Ele diz: os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um.
Ou seja, quando a palavra de Deus, o evangelho, a boa semente cai numa boa terra, aquele coração será transformado e vai frutificar e vai se multiplicar por 30. Daqueles 30 se multiplica por 60, se multiplica por 100 através de uma vida. Observe que Jesus atravessou o mar da Galileia, atravessou tempestades para alcançar uma vida só. Porque ele foi embora depois. É tanto que no versículo de número 18 e 19 fala que o endemoniado, ou o ex-endemoniado, o liberto, queria seguir Jesus e Jesus disse, não, você não vai vir comigo. Agora você vai voltar e vai falar para os teus, vai anunciar o evangelho para os teus. Observe no capítulo de número 5, meus irmãos, versículo de número 18. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que lhe fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Na sua faculdade, no seu colégio, no seu trabalho, você tem a obrigação de anunciar tudo o que Jesus fez contigo, porque senão Deus vai cobrar de você. E aquelas pessoas que ouvirem o evangelho da sua boca, Deus pode transformar aquela vida, porque o evangelho tem poder multiplicador. E aquilo vai se multiplicar. Aquilo vai se multiplicar. Você quer ver a multiplicação através da vida desse homem? Quando chega no capítulo de número 6 de Marcos, versículo de número 53 a 56. Capítulo 6, versículo 53, o texto diz que Jesus voltou para essa cidade. Ele voltou de novo à cidade de Gadara, Decápolis. Ele voltou. E o texto diz no versículo de número 53, que quando ele desceu do barco, imediatamente as pessoas daquela cidade reconheceram Jesus. Mas entenda a gravidade da situação. Por que Jesus entrou no barco e estava indo embora? Porque as pessoas da cidade estavam expulsando Jesus por causa do prejuízo com os porcos. 2.000 porcos morreram. Os proprietários daqueles porcos, os fazendeiros, estavam expulsando Jesus. Enquanto eles expulsaram Jesus, significa que eles não gostavam de Jesus, eles tinham raiva de Jesus, por causa do prejuízo. As pessoas do mundo hoje, as pessoas do mundo têm raiva dos crentes, têm raiva da igreja, porque a igreja incomoda, fica dizendo que é errado o que eles fazem. Eles querem paz, querem abortar em paz, querem viver a promiscuidade em paz, eles querem viver tudo em paz, sem ninguém incomodando. No inferno não vai ter ninguém incomodando eles. Se é isso que eles estão preocupados, lá no inferno não vai ter crente incomodando, eles vão viver sozinhos para sempre. Se é isso que eles querem, a distância da igreja, a distância dos crentes. Por isso que Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, malditos. Vocês não querem minha presença, então apartai-vos de mim, malditos. Mas lembre-se, se essas pessoas foram transformadas pelo poder do evangelho, as pessoas de hoje também podem ser transformadas. Porque aquelas pessoas de Decápolis, que expulsaram Jesus, quando Jesus voltou, Marcos 6,53, quando Jesus voltou, eles reconheceram Jesus. Por que eles reconheceram Jesus? Porque aquele ex-endemoniado obedeceu a voz de Jesus e voltou para pregar para os seus. Observe Marcos capítulo de número 6, versículo de número 53 em diante. Jesus de novo em Genezaré, diz o título. Estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, e percorrendo toda aquela região, trazia os leitos dos enfermos para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punha os enfermos nas praças, rogando-lhes que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E quantos o tocaram, saíram curados. Por que você acha que aquelas pessoas estavam acreditando no poder de Jesus? É porque eles presenciaram milagres? Eles não tinham presenciado milagres ainda. E por que eles já estavam crentes? Por causa da pregação do evangelho por parte daquele homem. Não duvide do poder do evangelho, não duvide, não seja incrédulo, não desanime porque o mundo está te oprimindo, não desanime, continue falando de Jesus. Porque o evangelho é poder de Deus, poder libertador, ele pode libertar as pessoas que são seus amigos da mão do diabo, seus parentes. É o poder libertador, poder transformador, ele pode transformar a vida das pessoas que você conhece. E é um poder multiplicador, você ganhando uma alma para Cristo, aquela alma pode se multiplicar. E quando você voltar, depois de um ano, você vai perceber a transformação que Jesus fez. Meus queridos irmãos, o evangelho é poder de Deus. Creia nisso. Creia. Existe uma música que fala sobre isso. Acredito em Jesus Cristo. Acredito em Jesus Cristo. Acredito em Deus o Pai. Acredito mesmo em dias tão desesperançosos. Nós acreditamos que o evangelho pode transformar vidas. Vamos orar.
Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por tua palavra, tua misericórdia em nossas vidas, Pai. Não deixa, Pai, que nós venhamos cair num estado de desânimo, de desesperança, mas que possamos nos levantar como testemunhas debaixo do teu poder para ganhar almas para ti, Pai, para continuar avançando, uma vez que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Ser conosco e glorifica o teu nome nesta noite, em nome de Jesus. Amém.